Noite a todos, como é que vocês estão? Beleza pura? Canal Fatos e Crimes na área. Bom, gente, nessa noite eu venho aqui apresentar os videozinhos do tema dessa semana. A morte de uma inocente. Então eu estou falando sobre o caso da Souza Salmão, um histórico que eu li. E, bom, gente, esse histórico que eu li, não é só no livro que eu tenho aqui, não. Que eu li também tem no Google. Então é o seguinte, eu decidi falar para vocês porque o caso da Souza é muito parecido com os casos que acontecem na vida real. Eu vou fazer uma pequena cronologia dos fatos. Primeira coisa, naquela fatídica manhã, a Souza ela vai para a escola junto com a irmã dela, a Lindsay, e para ir, tudo beleza. Para voltar, ela passa, eu acho que ela entra por um campinho, pelo ginásio, e ela passa pelo milharal. Bom, gente, aí já nessa hora, a vida da Susan e do pai dela e da mãe dela irá mudar completamente. Bom, gente, deixa eu dar uma pequena explicaçãozinha para vocês. Por que eu decidi fazer a história de um livro e não pegar uma história de uma revista? Eu vou explicar o motivo e o porquê. Primeira coisa, eu tento ser sensato comigo mesmo. Tão logo quando eu vi a história da Susan, quando eu vi as primeiras informações sobre o caso dela, eu fiquei muito interessado. E você sabe muito bem que o canal ele surgiu através de um vídeo que eu postei sobre o crime na Galeria de Cristal, que é um livro que eu vou fazer para vocês os 3 crimes nos próximos meses. Então é o seguinte, gente, quando eu olhei a história dela e comecei a pensar como é que eu iria fazer um especial no canal sobre ela, porque eu até então não tinha muitas informações também. Você não consegue ter bastante informação de primeiro quando você vai assistindo alguma coisa. Então é o seguinte, aí ela vai e passa campinho e a vida dela muda quando ela entra no porão, no porão do George Haver, e o George Haver sequestra ela e mata ela. Bom, gente, para começar, é um crime terrível. Se não fosse por um único detalhe, a investigação falhou. Sim, a investigação falhou, eu vou explicar o motivo por quê. Mesmo que seja uma história que não venha a ser uma história real, foi a história de um livro que tiraram de um livro, mas, gente, primeira coisa, o policial, sabendo das informações, ele vai até a casa do Jorge e pergunta o que o Jorge estava fazendo o dia que a Susan sumiu. O Jorge disse que não sabia. Eu vi uma cena muito interessante da história do filme, que o Jorge, ele queima algumas pertences, acho que até algumas coisas, e ele lava. Bom, gente, agora deixa eu passar para a vida real. Como seria se o crime fosse hoje? Vamos supor que a Susan desaparecesse em 2022. 11 meses. Só sei que na história do filme levou 11 meses para uma investigação sair. Ou seja, quando essa investigação ela saiu, era tarde demais. Porque, vamos supor, em menos de 11 meses, quando a polícia ela vai fazer uma investigação sobre um assassinato, primeira coisa, a polícia não leva tanto tempo assim, não.
Mas é claro, vamos supor, ali no caso era simples e fácil. Era uma menina que desapareceu. Se eu fosse pegar e traçar todos os perfis genético, aí, gente, eu já vou começar a falar de um assunto interessante. Quando eu falo perfil genético, você já vai entender. Gente, o DNA. Primeira coisa, o Jorge ele queimou umas coisas e andou lavando outras. Isso daí, se fosse levar para um laboratório forense, um laboratório de perícia criminal, automaticamente já iriam descobrir se tinha sangue ou não. Deixa eu contar para vocês uma coisa interessante. Os meios de a polícia descobrir uma investigação criminal é sangue, a pedaço de pele humana, terra do milharal e não sei. Bom, aqui é sangue, pedaço de pele humana, vamos supor um pedaço, ou alguém deu uma arranhada e ficou debaixo das unhas a pedaço de pele humana. Bom, gente, uma coisa interessante que eu vou explicar para vocês, um dado interessante aqui para vocês. Em 2011, quando a Bianca Consoli ela é morta pelo Sandro Dota, a Bianca ela vai arranhar o Sandro Dota e fica pedaços da pele do Sandro debaixo das unhas da Bianca. Em 2010, quando o Misael, bispo, ele mata a Mércia Nakashima, o que denunciou o Misael? O que denunciou o Misael foi o fato de que ele tinha debaixo do sapato dele, uma alga marinha que só é encontrada na represa de Nazaré Paulista. Só é encontrada nesse lugar. Então é o seguinte, essa alga marinha, ela denunciou o Misael Bispo, que foi reto para a cadeia. Bom, gente, uma citação sobre uma investigação criminal bem feita é o caso da Isabela. Porque quando eu falei lá no início que se fosse pegar todas as roupas, fosse fazer uma perícia completa na casa do Jorge Haver, iria descobrir quem é o assassino. Por quê? Iria ter terra do milharal, iria ter sangue, iria ter alguma coisa. Gente, é impossível não se ter um crime perfeito. Até os mais perfeitos são descobertos com o passar do tempo. Então, não se ligue muito pelo fato de que cometeu um crime perfeito. Não existe crime perfeito. Existe investigação mal feita. Foi no caso do Jorge. Então é o seguinte, vamos voltar então para a história da Susan. Então a Susan, ela tem no braço, ela usa uma pulseirinha que eu vi uma foto quando a polícia estava investigando o caso dela. Ela usa uma pulseirinha. O Jorge vai, quando vê a foto da Susan, ele se liga daquela pulseirinha e decide pegar a pulseirinha e decide dar um fim na pulseirinha, jogando ela numa... Deixa eu me lembrar onde é que ele joga. Acho que é tipo de um poço, acho que é um poço meio fundo. É tipo aqueles negócios daquelas pedreiras lá. E... acho que é um lago. Quando eles vão explorar, acho que pedra, vão explorar, acho que um diamante, alguma coisa. Com o passar do tempo vai formando um lago. Então ele chega nessa pedreira e ele só joga essa pulseirinha nesse poço. Bom, gente, detalhe ou não. Se fosse uma investigação bem feita,
Porque, vamos supor, mesmo que você consiga interrogar ali, ah, dali de casa, se fosse uma investigação bem feita, o Jorge iria se lascar. Porque vamos supor, no caso, de que o Jorge tem provas. Olha, gente, numa situação provável na vida real, duas coisas iriam acontecer. Primeiro,